Iniciando então agora o capítulo 2 do nosso livro Arte Naval, aqui é a nova edição, né? A fotozinha da capa do livro, que fala sobre a geometria do navio. Inicialmente vamos falar da seção A que fala das definições. É uma seção até um pouco longa, mas que fala das definições básicas necessárias para o resto do capítulo aí. Inicialmente fala o que é plano diametral, plano de flutuação e plano transversal. São os planos nos três eixos, né? No Y, no X e no Z. Então, exatamente isso. O plano diametral é aquele que separa o navio ao meio entre boreste e bombordo. Pega desde o bico de proa até o cadastro lá na popa. O plano de flutuação é aquele plano horizontal que corta o navio entre obras mortas e obras vivas, né? E o plano transversal seria aquele fatiamento que nem um pão de forma, tá? Uma coisa assim. Então, o plano transversal, nós estamos vendo aqui, ó, o plano diametral está só de topo, só está vendo a pontinha dele. O plano de flutuação, tudo bem, a gente está vendo, ele passa por aqui, mas também não vê. O único que a gente vê é essa seção do plano transversal, que seria quase como uma fatia do pão de forma aí. Agora a gente vê um pouco melhor, né? Então nós vemos aqui, essa figura já foi mostrada até na época do capítulo 1, mas se você pegar esse plano aqui assim, ó, que divide esse navio ao meio, lado de bombordo e boreste, esse é o plano diametral. Esses planos aqui, essas balizas, né, são as seções ou os planos transversais. E os planos de flutuação, eles são cortados no navio e se você fizer a projeção deles, tem todos eles por aqui, né? Como se você pegasse, apaga aqui um instantinho, você pegasse aqui, fizesse um plano, é esse aqui, o outro plano é esse outro, ou seja, fizesse sempre um fatiamento na horizontal, né? Estivesse cortando uma carne assim. Sempre lembrando que nesse plano de linhas, onde aparecem os delgados, aqui do lado direito aparece a proa e o lado de bombordo da proa. E aqui a outra metade aparece a popa, os delgados da popa, que também vem a ser o lado de bombordo da popa. Tá? Aqui também, ó. Aqui você vê a proa, aqui você vê a popa. Repetindo, aqui, ó, tá? Então você vê que na proa, o bico de proa, ele vai as linhas vão desde lá da quilha praticamente. Na popa não, na popa você tem uma parte mais alta aqui desse navio particularmente, que é o que você vê aqui, ó, a parte mais alta aqui da popa, quando você faz esses cortes, eles terminam não na quilha, terminam acima. Linha de flutuação, zona de flutuação. Linha de flutuação é aquela linha que o navio está flutuando realmente, tá? Então, se esse navio tivesse parado, aquela linha que você junta o costado do navio com a superfície do mar é a linha de flutuação. Aqui, por exemplo, nesse exemplo que aqui o livro dá, essa linha de flutuação não está nem na superior, que é a linha d'água de plena carga, nem a de baixo, que é a linha d'água sem carga, linha d'água leve, né, da flutuação leve, que o navio diz. Então, a flutuação de plena carga aqui, ó, e a flutuação de leve. Então, a linha d'água, tá, é toda essa separação entre as duas, flutuação de plena carga e flutuação de flutuação leve, né? E aqui diz linha de flutuação, ou simplesmente flutuação, é a interseção da superfície da água com o contorno do navio. Essa linha d'água pode definir o que a gente chama de zona de flutuação, ou seja, a flutuação vai estar sempre, as linhas de flutuação, né, vão estar sempre entre esses dois valores. Porque se estiver acima de plena carga, ele está com mais carga que deveria. E flutuação leve ele nunca vai ser mais baixo, porque a gente vai ver que flutuação leve é o navio todo só com as partes que ele trouxe ao mundo, sem combustível, sem pessoal, sem água, sem nada. Tem apenas aqui, como nesse navio, tem os mastros, os radares, os canhões, etc. Isso tudo tem. Todos os utensílios, lemes, hélices, mas não tem nenhuma carga a bordo. Então, mais leve que isso é impossível. Só se tirar esse equipamento de bordo. Flutuação direita ou reta é quando o navio está trimado ou em águas parelhas. Trimado em águas parelhas, trimado tem o mesmo trim avante quanto a ré e aqui avante, ou seja, ele está bem paralelozinho. Está mais ou menos como essa foto aqui, que ele está todo horizontalzinho, né? Isso é flutuação direita, não é direta, tá? É direita ou reta.
Ele está trimado. Chama-se águas parelhas, chama-se even keel em inglês, tá? Então ele está exatamente retinho, retinho. As flutuações isocarenas é o nome dado àquela flutuação que o navio, quando ele está numa posição trimado assim, mas ele pega um mar um pouco mais ruim, né? Que aí ele fica inclinado para um bordo ou para o outro, sempre nessa flutuação, ele vai ter sempre um volume de carena igual de um lado ou de outro. Então isso foi flutuação de isocarena, como está aqui, né? Quando dois planos de flutuação limitam volumes iguais de água deslocada, diz que essas flutuações são isocarenas, tá? Corpo paralelo médio, a gente já tinha citado um pouco lá no primeiro capítulo, né? Tirando a parte de proa, que começa a fechar, né? Ou a parte de popa também, esse corpo paralelo médio é exatamente se você fizer um plano, uma zona aqui, né? De flutuação, pode ser, sai um retângulo, por isso que é o corpo paralelo médio. Linha d'água projetada ou flutuação de projeto, a LAP, linha d'água projetada. É a principal linha de flutuação que o construtor estabelece lá no início, no planejamento inicial do navio. Quando começa o engenheiro a fazer as linhas do navio lá para prever como é que ele vai ser. Nos navios mercantes, refere-se à linha de flutuação que se denomina calado de projeto, que é aquilo que ele é projetado. Quando o navio fica pronto, às vezes muda, tá? Mas no início é essa a ideia aí. Muda por quê? Porque no início do projeto eles calculam aquele motor com aquele peso, 5, 6 anos depois, quando o navio vai estar sendo construído, vai comprar aquele motor não existe mais, já existe um mais moderno que muda o peso, aí tudo tem que ser reajustado, tá? Nos navios de guerra, refere-se à flutuação normal, tá? E nos navios mercantes ao calado de projeto, essa linha d'água de projeto aí. A LAP pode, entretanto, olha, como diz, não coincidir com as linhas de flutuação devido à distribuição de pesos durante a construção. Mudança de um equipamento, ou mudança de local, etc. Zona e área de flutuação, área da linha d'água. Esses itens 2.5 e 2.8. Então, nós fizemos aqui uma relaçãozinha em que mostra você ter o que vem a ser a linha de flutuação, o que vem a ser a zona ou faixa, tá, de flutuação. Então, nesses dois, a gente vai ver o seguinte. A linha de flutuação é aquela. Pode ser a linha de cima, que é de plena carga, ou a linha de baixo, a linha de flutuação leve. A zona de flutuação ou faixa de flutuação é aquela zona vermelha ali, é a zona na qual ele vai variar a flutuação, de leve ou carregado. Em termos de superfície e área, né, nós vamos ter atenção que uma coisa é diferente da outra. Quando a gente fala superfície, é a parte do todo, medida em metros quadrados, ou seja, essa superfície lateral, tem a superfície frontal, mas tem toda essa parte só do todo aí. Okay? Quando a gente fala em área, é a parte plana, medida também em metros quadrados, mas limitada por uma zona de flutuação. Então, toda vez que falar a área de flutuação, vem a ser toda essa área ocupada quando o navio está numa determinada linha de flutuação. Não seria essa linha, porque essa aqui está no topo do navio, tá? Seria, digamos, a linha de flutuação está aqui, então seria um retângulo paralelo a esse aí. Mas então, quando fala área de flutuação, a área são 2 medidas, metros quadrados. Você dá uma fatiada no navio no sentido longitudinal, né, com uma faca aqui bem horizontal, e divide o navio a parte de cima e a parte de baixo. Essa área seria a área limitada por uma linha de flutuação. Quando se fala superfície, pode ser qualquer coisa. Pode ser até a superfície da superestrutura, a superfície lateral do navio, etc, etc. E volume, para concluir, é uma área em 3 dimensões. Então, nesse caso aqui, para eu pegar esse volume aqui, por exemplo, eu teria que medir todo esse cubo aqui, né? Por isso que a gente tem o deslocamento do navio, é o volume da água deslocada, tudo que é aquilo que fica embaixo d'água. Mas pega toda a parte, né, lá atrás do navio, tudo isso, são sempre em 3 dimensões, volume. Superfície moldada, linhas moldadas. Essa palavra moldada entende-se como projeto de construção. Então, tudo vem referente ao projeto de construção, não entra o chapeamento externo, por exemplo, tá? Então, superfície moldada, olha, diz, ó, coincide com a face interna do chapeamento, essa face interna, não com a externa. Então, ela vai também, coincide com a face lá do val, e vem aqui por dentro e passa por cima da quilha, até, tá?
Então tudo que fala moldado não entra pele, não entra chapeamento. Então a gente vai ver, moldado é diferente de molhado, tá? Molhado, aquela área molhada, nós vamos repetir para frente, é o que fica abaixo d'água, mas aí inclui o chapeamento, inclui os apêndices, isso é molhado. Moldado ou linhas moldadas são coisas totalmente de projeto de construção. Então aqui, ó, superfície moldada é uma superfície contínua imaginária que passa pelas as faces externas do cavername, é entre a caverna e o chapeamento. E também as faces externas do val, é entre o val e o piso do convés principal. Então o piso do convés principal não entra, nem o chapeamento externo. É quase como eu botei aqui uma comparação entre a pele e a costela, tá? Se o chapeamento é liso, essa superfície com a sua face interna do chapeamento. Se o casco é metálico, nem sempre que a quilha for maciça, porque às vezes nós não temos aquela quilha assim para todo o navio, blá blá blá, tá? Isso daí é uma quilha alta, mas às vezes a quilha é só uma chapa. Então, se a quilha é maciça, e algumas vezes, essa aqui, a quilha chata está aqui, tá? E se a quilha for chata, o contorno inferior da superfície moldada coincide com a face superior da chapa da quilha. Ela passa por fora da caverna, mas por cima da quilha, que a caverna fica apoiada em cima da quilha. Ou seja, ela não inclui a quilha e não inclui na parte moldada, não inclui a quilha, não inclui também o chapeamento, não inclui o convés principal. Nas embarcações de madeira, coincide com a projeção sobre o plano diametral do canto superior do alefrise da quilha. Isso confunde um pouco. Vamos ver no desenho, então, por onde passaria essa linha moldada. Então, a gente vê aqui embaixo. Aqui uma quilha rígida, né? Então, você vê, a superfície moldada passa por cima da quilha e por fora do cavername. Essa é a chapa da caverna embaixo, né? Passa entre a caverna e a quilha. A quilha é maciça. Quando a quilha é chata, como nesse caso aqui, ela também passa por cima da quilha e por baixo da caverna. Tudo direitinho como falado antes. Sempre na face superior da quilha, entre a quilha e a caverna. Lembrando que o alefris é aquele entalhe na madeira, né? Então a gente vê o seguinte, aqui seria a quilha, né, num navio de madeira, né? Aqui é o alefris da quilha. Então, como ele fala, que ele coincide com o canto superior do alefris da quilha. Então, a gente vendo aqui assim, essa linha vermelha, ó, aqui é o alefris da quilha, onde passa aquele Vzinho ali, né? Então, o canto superior do alefris da quilha, que é esse canto superior aqui, ó, é por onde vai passar a superfície moldada, tá? No caso de navios de madeira. Então, a superfície moldada é tomada por dentro do forro, não conta a pele. Ele define também que superfície da carena é tomada por fora do chapeamento. Obras vivas no seu valor máximo, mas não tem apêndice, tá? A carena ele não considera apêndice. Já a superfície molhada inclui o chapeamento e os apêndices, tudo que está em contato com a água. Aí vai depender do plano de flutuação. Então tem interessante, porque quando ele fala de superfície da carena, é a superfície moldada mais o forro. Tá? Essa é da carena. Mas a molhada é o forro mais os apêndices. Aí vai crescendo, né? Vai aumentando. A moldada para a carena para a molhada. Então ele diz aqui, superfície da carena, a superfície da carena, tomada por fora do chapeamento. Por dentro é a moldada, esse é por fora. Mas não inclui os apêndices que entram na molhada. Pode confundir um pouco a palavra aí, a língua, né? Mas é isso. A moldada, molde do início da construção, não considera o convés principal, não considera a quilha, não considera o chapeamento, o forro. Quando entra a carena, aí ele já considera o forro, mas não inclui os apêndices. Para se ter o apêndice, aqui nós vamos ter que ter a molhada. Então, a superfície da carena, como eu disse, somada à superfície do costado, ou seja, o chapeamento, né, representa a área total do forro exterior e permite calcular aproximadamente qual o peso total do chapeamento exterior do casco. Porque se nos dados de projeto você trabalha com as superfícies moldadas, que não tem o chapeamento, aí você tem um peso do navio lá direitinho. Mas agora, se você somar ao peso do chapeamento, que pode ser calculado nessa hora, aí você tem mais ou menos o peso do navio todo. Por isso que essa superfície da carena permite, isso é uma boa questão de prova também, né, ter essa associação.
Quem garante, quem consegue, permite calcular o peso total do chapeamento é a superfície da carena. Ó, a molhada, para um dado plano de flutuação, é a superfície externa da carena, quer dizer, considerando o forro, né, que fica efetivamente em contato com a água. Lógico, para estar molhada tem que ter um contato com a água. Corresponde à soma da superfície da carena, que vem a ser a moldada mais o forro, né, com a dos apêndices. Agora ela é necessária não mais para o cálculo do chapeamento, porque na carena, né, já tem o cálculo do peso do chapeamento, mas é necessária para o cálculo da resistência de atrito ao movimento do navio. Porque aí nós vamos ter, com certeza, o total de toda a superfície do navio que está em contato com a água. E você tendo essa área, você vai ter a resistência, lembrando aquela fórmula Bombril, né, que a gente vê em outras publicações, é um meio de ρ, que a densidade é SV2, a velocidade do navio, mas essa é a área. Então você precisa dessa superfície, dessa área toda, saber disso aí, ok? E aqui embaixo fala o volume da forma moldada. Moldada, lembrando que não estabelece o chapeamento, né? Então é o volume compreendido entre a superfície moldada em um determinado plano de flutuação. Já o volume da carena, agora o livro muda um pouquinho quando entra em volume da carena, né? A gente entenderia melhor se fosse até volume molhado, mas ele chama volume da carena, ponto. Então ele diz, sai da superfície, a superfície tem do moldada, a da carena e a molhada. Mas quando fala em volume, não. Olha, o volume da carena é o volume compreendido entre a superfície molhada e um dado plano de flutuação. Então se entra molhada, entra também os apêndices. Tá? Então, quando entra volume da carena, ele está considerando tudo, ok? Tenha atenção que o volume é diferente de superfície. Esse volume é às vezes chamado simplesmente da carena, qual é a carena do navio, porque diz que não tem confusão com a parte do casco que tem esse nome, blá, 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 tá bom. Embarcações de aço, o volume da carena é calculado pelo deslocamento moldado, mais o do chapeamento, que seria o deslocamento da carena, né? Mais os apêndices, que seria o deslocamento molhado, né? Mas não, já entra direto com o volume da carena, tá? E os apêndices, tais como a parte saliente da quilha, leme, hélice, bolinas, etc, etc. Tá? Para os navios e embarcações de madeira, tá? De madeira é um pouco diferente, o volume do casco referido ao forro exterior mais o volume dos apêndices. Que o casco de madeira não tem essa parte moldada, não, só no aço mesmo. Tá? Então, o volume da carena é o que se emprega no cálculo dos deslocamentos do navio. É aquilo que o navio desloca de água, né? Que nem o princípio de Arquimedes. Então, nós temos esse quadrinho aqui, para não esquecer, que tanto a superfície molhada, a superfície da carena e o volume da carena ou o volume da forma moldada, todos eles depende de um plano de flutuação. Quando a gente fala superfície moldada, não tem plano de flutuação, mas a superfície molhada tem, a da carena e os volumes da forma moldada e volume da carena, todos eles têm um dado plano de flutuação. Curiosidade moldada. Os quadrinhos aqui para ter a noção, interessante. Superfície moldada, ela engloba da quilha até o convés, toda a superfície, tá? Moldada engloba tudo, até a parte superior do valve. Mas quando ele fala volume da forma moldada, sempre depende de um plano de flutuação, ou seja, não vai até o convés, tá? A superfície moldada é aquela primeira nos planos que engloba tudo. Mas quando ele entra no volume, o volume ele quer saber sempre deslocamento, sempre volume é linha de flutuação, tá? Então depende da linha de flutuação. O volume da forma moldada não entra no volume dos apêndices nem do chapeamento, mas depende da linha de flutuação. Ou seja, ali, ó, volume sempre depende da linha de flutuação. Agora eu vou apresentar aqui algumas fórmulas só para fechar a ideia dessas superfícies. Tá? Quando ele fala superfície da carena, na realidade, é a superfície moldada mais o chapeamento. Lembrando que a moldada, aquela da construção, né, ela não envolve o chapeamento. Mas quando você pega a carena toda, então você tem que pegar a superfície moldada mais o chapeamento. Aí nós temos a superfície da carena. E realmente superfície moldada só serve realmente para a parte de engenharia. Não tem nenhuma aplicação prática na marinha comum, né? Quando ele fala agora que superfície da carena, tá? Que é aquela de obras vivas, que está em contato com a água, né? Mais a superfície do costado, vai se conseguir, então,
ter toda a área do chapeamento. Esse asterisco aqui não vamos falar porque eles chamam de costado o que está em complementar a carena. Digamos, a carena vai até a linha d'água de plena carga, né? E o costado esteja acima. Mas no capítulo 1 ele diz que costado é desde o bojo até o convés principal. Então, na realidade, o que ele está chamando de costado é aquilo que está por fora, além da carena e a parte do costado, né, da carena. Então, ele considera aqui nessa parte carena o que está abaixo d'água e costado o que está fora d'água. Então, esse daí você tem o peso do chapeamento do casco todo. Ok, que juntou todas as partes, né? Já a superfície molhada, aquela que só está em contato com a água, né, é a superfície da carena mais os apêndices. Nessa hora não entra esse costado, porque isso aqui está fora d'água. Então não é superfície molhada. Aí entra toda a superfície dos apêndices. Isso aí serve para o cálculo da resistência de atrito, lá do nosso PNA, da resistência friccional. Então esse asterisco, eu só coloquei aqui, muita atenção, que a superfície do costado é acima da linha de flutuação, tá? É o que é complementar da carena. Há um pequeno deslize aqui do Arte Naval, principalmente nessa nova edição, a 8ª edição, que ele definiu que o costado, muito claramente, é do bojo ao convés principal. Então pega a parte da carena também. Então eu estava somando o costado 2 vezes. Então ele considera costado aqui o que está acima da linha de flutuação. Diz ainda que a superfície molhada, tá? Que é aquela que está mais a do costado, que está acima da linha de flutuação, ó, é o cálculo da área de pintura do casco como um todo, sem dúvida. Que você vai pintar os apêndices também, então pinta a superfície molhada também, né? Muito bem, agora volume. Volume, quando fala volume, só vai até a linha de flutuação, né? O volume da carena vem ser o volume moldado, mais o volume do chapeamento, que é daquele... Só isso aqui seria o volume da carena, né? Mas ele considera o volume da carena como seria o volume molhado, né? Bem parecido. Se fosse superfície, seria a superfície molhada. Quando você usa superfície moldada, mais superfície do chapeamento, mais superfície dos apêndices, é a superfície molhada. Aqui eles chamam de volume da carena. É o volume d'água deslocado pela carena. E a carena entra o moldado mais o chapeamento, mais os apêndices. Isso daí você tem o cálculo do deslocamento do navio. O volume da carena é o deslocamento que o navio tem, desloca a água para o lado. É exatamente o cálculo de deslocamento do navio. Tá? O volume sempre depende da linha de flutuação. E por último aqui, ó, o superfície do costado, lembrando que ele chama aqui em cima, né, como sendo aquela parte acima da linha de flutuação. Diferenças. Interessante. A superfície da carena não engloba os apêndices. Já o volume da carena engloba os apêndices, que seria quase como um volume molhado, né? Então, ter atenção a essa diferença que temos também no Arte Naval. O volume da forma moldada, tá, é o volume compreendido entre a superfície moldada da carena em um determinado plano de flutuação. Ou seja, ele sempre considera o volume sempre dependente de um plano de flutuação. Coisa muito interessante. E o que mais? O volume da carena é o volume compreendido entre a superfície molhada em um dado plano de flutuação. Ou seja, quando ele entra em volume da carena, ele não chama volume molhado, já é volume da carena. Então, ele já considera os apêndices, já considera tudo. Tá? Então, aqui, ó, volume da carena é calculado pelo volume do deslocamento moldado, mais o do forro exterior, mais o dos apêndices. É o total. Por isso que é o cálculo de deslocamento do navio. Aqui nós vemos, só para relembrar os apêndices, lá do capítulo 1, nós temos os anudos de sacrifício, as alhetas fins aqui de estabilização, são os eixos, os lemes, tudo isso são apêndices. Só entra na parte molhada, exceto quando fala volume, que aí entra no volume da carena. Então, nessa daqui, esse desenhozinho vai falar da curvatura do val, linha reta do val, flecha do val. Lembra daquela do segundo grau, que nós tínhamos um arco e flecha, né? Sempre tem uma figura assim, essa aqui por fora é o arco, né? Essa aqui é a corda, essa aqui é do meio, né? Interna é a corda, e aqui seria a flecha. Desenhando melhor, até de forma horizontal aqui, né? Você teria o arco, essa aqui de baixo é a corda, e a flecha, que é a altura que você tem. E quando a gente fala de val, é a mesma coisa. Só que a corda aqui é a linha reta do val. É a que une os dois extremos do convés principal com o cintado, né?
Como o piso tem, o convés principal tem essa curvatura para cima, então ele tem uma altura, que é a flecha do val. E o resto aqui em cima, esse arco, né, seria a curvatura do val. Aqui a gente vê outras coisas. Vê, por exemplo, a altura do fundo, ó, porque esse navio entre o bojo e o resbordo, ele sobe numa inclinada, né? Então ele tem alguma altura do fundo. Então essa aqui seria a linha d'água, e linha d'água até o convés principal, que é o convés de borda livre, né? A gente vê que teria a borda livre. E esse aqui seria o calado, e é o calado moldado porque ele não está considerando o chapeamento do casco. E vamos ver o que é pontal. Pontal é uma linha que vai desde a base, desde a quilha, até o convés principal. Esse é o pontal. Junta obras vivas com obras mortas, tá? E no fundo aqui também a gente vai falar de novo, adelgaçamento, é que ele fica mais fino, adelgado, né? Mais fino. É porque ele está uma inclinação para dentro, para cima e para baixo, chama-se adelgaçamento. Então, a mediania, que ele chama também a interseção de um pavimento com o plano diametral do navio. Então, essa linha verde aqui, essa é a mediania. Agora ficou vermelha, vamos apagá-la de novo. Então, essa linha verde é a mediania. É a interseção de um pavimento, com o plano diametral, que é esse plano vermelho aqui. Seção amianal é aquela seção, a seção do navio, né, cortando ele que nem um pão de forma, é aquela seção que fica exatamente entre a perpendicular de vante e a perpendicular de ré. Fica no meio dos comprimentos entre perpendiculares. Fica bem no meio do navio mesmo, por isso que é chamado de seção amianal ou seção a meio navio. Seção transversal ou seção mestra. Seção transversal é qualquer seção determinada do casco de uma embarcação por um plano transversal, tá? É como se fosse fatiar um pão de forma, tá? Então vamos fazer aqui um navio bem retangular, né, que nem um pão de forma, e você sai fatiando ele aqui. Então essa aqui, por exemplo, essa seção é uma seção transversal, simples. Só que a maior das seções transversais chama seção mestra, que é a seção de referência, né? Um navio que tem um corpo paralelo muito grande, aqui fecha, aqui volta, e tem um corpo paralelo muito grande, que praticamente aqui é um retângulo, tem várias seções transversais do mesmo tamanho que a seção mestra. Bom, em navios muito modernos, particularmente nos cargueiros, certo comprimento da região central do casco é constituído por seções iguais à seção mestra, numa distância apreciável. Faz aquele corpo paralelo do navio, né? Quer para avante, quer para ré. Diz então que o navio tem formas cheias. Nos navios que têm formas mais finas, essas seções transversais variam muito em todo o comprimento do navio. Então, normalmente, a seção mestra é mais protegida, ou tem poucas seções transversais igual à seção mestra. Nos navios mercantes com corpo paralelo muito grande, tem muita seção mestra aí. Se bem que a tradicional é a seção mestra colocada a meio navio, né? Então, a gente vê aqui, ó, seção amianal, corte transversal, seção mestra. Digamos que aqui fosse exatamente ó, o meio do navio, aqui é meio navio. Então, essa aqui seria a seção mestra. Se não fosse o meio navio, seria uma seção transversal. E esse aqui é um navio de formas cheias, ó, porque tem um corpo paralelo aqui, que está em perspectiva, né? Mas tem um corpo paralelo muito grande. Esse corpo paralelo aqui é muito grande. Esse é um navio chamado de formas cheias, porque ele não corta a água com um bico fino, né? Ele empurra a água aqui, com isso gera toda essa turbulência. Isso é uma resistência para o navio, mas com isso ele consegue mais volume do que se a proa fosse fechada aqui assim, né? Fosse a proa até aqui, daqui fechada para o lado, ou seja, fizer uma proa em bico fino, você perde muito espaço para o navio cargueiro. Centro de gravidade. Agora uma parte interessante que vai falar da estabilidade do navio, para ele não emborcar, né? Como você vê aqui, ó, um navio com seu centro de gravidade, que é esse branquinho. Quer dizer que em qualquer posição que o navio esteja, de cabeça para baixo, para o lado, o centro de gravidade nunca sai do lugar. Então, o centro de gravidade, por definição, é o ponto de aplicação da resultante de todos os pesos de bordo, estando acima da linha d'água ou não, tá? E a soma dos momentos de todos os pesos em relação a qualquer eixo que passe por ele. Tudo é igual a zero, a soma dos momentos. É como se você concentrasse o navio num ponto só. E com um dedo você pegasse aqui na veia. Então, se você consegue com um dedo forte aqui, no dedo de Deus, equilibrar totalmente o navio, é no centro de gravidade. Nós temos essa letra O aqui, que é o centro de flutuação, que é a linha, a mediatriz, que é a mediana do navio, né, com a linha de flutuação. E nós temos uma apagada aqui, temos esse ponto O, que é o centro de flutuação, centro do plano de flutuação.
E o ponto C, que é o centro de carena, é o centro da aplicação de forças desta água deslocada pelo navio, só da parte molhada, digamos aí, tá? O centro de gravidade está sempre acima, porque vai englobar os pesos da parte de cima. O centro de carena não, só engloba o deslocamento da água. E o K aqui é a quilha do navio, o ponto da quilha do navio. Então, ó, centro de gravidade. Agora, um por um, né? É exatamente onde você concentra todos os pesos do navio. Então, segundo o princípio de Arquimedes, né, um corpo total parcialmente mergulhado num fluido, ele é submetido à ação de uma força de intensidade igual ao peso do volume. Então, todo o peso dessa água deslocada, ele é submetido a essa força. Na direção vertical, no sentido de baixo para cima, e aplicada no centro de empuxo. Centro de empuxo é aquele centro de carena que a gente fez, está aqui. E aqui é o centro de gravidade, né? O G e aqui o C. Então, todo esse peso do navio, né, que vem para cá, que desloca essa força toda aqui, pelo princípio de Arquimedes, existe uma força de empuxo, deixa eu puxar bem aqui para cima para poder escrever aqui. Tem um empuxo igual ao peso do navio em sentido contrário aplicado no centro de carena ou no centro de empuxo. Por isso que o nome aqui é empuxo, ok? Isso é que faz o navio equilibrar, porque quando o navio vai sendo colocado na água, o peso dele é maior. Então ele vai afundando, 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 até que a força de empuxo que ele vai causando à medida que quanto mais parte do navio vai entrando, ela se equilibra com o peso da água deslocada, que é o mesmo peso que o navio está fazendo aqui, né? Então toda essa força aqui seria, a água deslocada seria essa setinha para baixo, e o empuxo seria no sentido contrário. Então, centro de carena, como falamos, ou centro de empuxo, essa letra C aqui, tá? E centro de flutuação é exatamente no centro do plano de flutuação. E então, ó, como eu botei aqui, o centro de gravidade do volume da água deslocada. Esse é o centro de carena, o centro de empuxo. Flutuabilidade e reserva de flutuabilidade, acima da linha de flutuação, você tem essa aqui, a reserva de flutuabilidade. Você lembra quando a gente falou de borda livre, né? Seria essa aqui do lado, né? Então, nós temos essa situação aqui do navio que está aprumadinho, né? Ele tem o seu centro de gravidade aqui no vermelhinho, o seu centro de carena ou de empuxo e o centro de flutuação. Mas esse navio balança, ele vai de um lado para o outro, então as coisas se mexem um pouco ali. Então, a reserva de flutuabilidade é o volume da parte do navio acima da superfície da água, da linha de flutuação, que pode ser tornada estanque. Então, nesse caso aqui, o navio tem essa reserva toda, ou seja, ele pode inclinar. Eu vou imaginar aqui uma linha de flutuação quando o navio inclinou, né? Aí virou assim. Então, o navio chegou pertinho aqui da água, mas com essa reserva de flutuabilidade ele não emborca. O que aconteceu muito no passado, no século XVIII, XIX, é que os navios enchiam de ouro e pedras preciosas aqui da América do Sul, até aqui, né? Na primeira inclinação que essa linha de flutuação dava por conta de um mar pesado, aqui, entrava água aqui e o navio ia para o fundo. Então, houve vários navios que foram afundados, navios aquele de a vela ainda, na marinha a vela, por falta desse estudo aqui, que foi criado só anos mais tarde. A reserva de flutuabilidade, importante esses dados, tá? De um navio de guerra usual, varia de 50% a 75%. Olha só, o navio de guerra tem a reserva de flutuabilidade de 50% a 75% de deslocamento. Navio de guerra, há navios projetados que podem, inclusive, deitar tanto de encostar, de molhar todo o seu mastro, tá? Ele molha o mastro todo, ele inclina tanto e voltar, por causa da reserva de flutuabilidade. Num submarino, em deslocamento normal, a reserva de flutuabilidade é cerca de 30%. Porque no submarino é para andar dentro d'água, então ele não pode ter muita reserva porque ele tem que afundar. Quando ele enche os tanques de lastro de água, aí ele afunda. Mas é um dado importante a gente ter em mente, por causa de uma prova, que a reserva de flutuabilidade do navio de guerra varia de 50% a 75% do seu deslocamento normal. Então, aqui no caso do navio, dá uma guinada. Ele estava nessa posição prumado, mas depois ele guinou. O que acontece? Quando ele guina, o centro de flutuação continua o mesmo, a letra O. O centro de gravidade não sai da sua posição. Mas o centro de carena, que é o centro geométrico aplicado aos pesos da área, submersa, né, da área deslocada, da água deslocada, ele vai mudar de posição.
dependendo da nova inclinação do navio. Então, se você juntar uma vertical, tá, desse novo centro de flutuação até a antiga vertical, quando ele tinha, que ele não inclinava, ele chega no ponto M. Esse ponto M é chamado um ponto metacentro, é o metacentro, ou metacenter em inglês, né? É um metacentro transversal, porque nós estamos falando jogando para boreste ou para bombordo. Aqui em cima nós temos o desenho do metacentro também. Se nós vamos ver que tem um metacentro longitudinal também, que o navio abica com a proa ou afunda com a popa. Mas aqui no momento só estamos vendo o metacentro transversal. O raio de metacentro transversal vai ser esse MC. Vou pegar aqui uma outra cor. Aqui, ó. O raio é esse MC aqui. É porque ele vai jogar de um lado para o outro, né? Então esse raio vai variar de um ponto ao outro. Então esse é o raio, vai para um lado ou para o outro. E GM é a altura metacêntrica. Agora eu vou dar uma apagada para ele verificar que esse GM, vai ser muito falado esse nome em outras publicações, como rebocadores, etc. O GM é a altura metacêntrica. Dependendo dessa altura, o navio terá melhor ou pior estabilidade no mar batido, tá? Então são esses conceitos, estamos nas definições. Então você vê aqui o centro de gravidade, estava tudo equilibrado. Aí quando você aplica as forças, né, o navio inclina, o seu ponto C1, seu centro de carena, muda de posição. E então aparece nessa hora o metacentro. E tem o raio metacêntrico e a altura metacêntrica. Então nós vamos ver o que fala aqui, ó, GZ. É braço de endireitamento. Por que ele chama de braço de endireitamento? Esse centro de aplicação do peso da área molhada não deslocou para o C1, e Arquimedes não diz que sobre esse peso nós temos uma força chamada empuxo? Agora, essa força aplicada a essa distância dá um braço aqui em relação ao centro de gravidade que tem de fazer o navio voltar a ficar aprumado. Por isso que esse GZ chama-se de braço de endireitamento. A força do empuxo aplicada ao novo centro de carena vai criar um momento, por causa dessa distância desse braço, que vai tender a um momento de endireitamento, tá? Então, nós vamos ver, o ME aqui, ó, é o momento de endireitamento, que é a distância, a força que ele tem, né? Então, vamos chegar aqui embaixo e vamos mostrar direitinho o que é o ME. Não vou dar adiantado, não. Vamos por partes. Perdão. Então, vimos esse primeiro, que é o braço de endireitamento, o GZ. GM continua sendo a altura metacêntrica, já tínhamos visto antes, né? O θ aqui é o ângulo de inclinação, quanto o navio inclinou para um lado. ME vem a ser o momento de endireitamento. Não tem valor aqui. O momento de endireitamento vai ser o empuxo vezes o GZ. O empuxo qual é? É o próprio deslocamento do navio, né? Que é o peso dele. Então, se o navio está deslocando 10 mil toneladas, é 10 mil toneladas vezes o GZ. Vai dar uma força que joga ele para o lado. E se você quiser calcular o valor do GZ, o GM é um dado de fábrica. Basta ver o ângulo de inclinação, você no GZ você consegue o GM seno de θ. Ok? Então, sempre que o centro de carena, né, o centro de flutuação, carena, o centro de empuxo, está aqui abaixo do centro de gravidade, que sempre deve ficar, né? Quando ele muda de posição, ele cria um empuxo vertical que, por causa do braço, vai fazer um momento aqui sobre o centro de gravidade que vai tender a endireitar o navio. Então o navio vai para um lado, ele naturalmente volta, sem precisar de nenhuma força, reação, ele naturalmente volta só por causa do princípio de Arquimedes. O CG, o centro de gravidade do navio, não deve estar na vertical do centro de carena, a uma distância para cima não muito grande. Em geral, a não ser que seja dito o contrário, a palavra metacentro refere-se ao metacentro inicial, pois na prática se considera invariável até a inclinação de 10 graus. Ou seja, se o navio inclinar 10 graus, o M não varia muito. Mas se ele inclinar mais, o M tem uma variação, ele muda um pouco de posição. Aqui nós vamos dar uma pausazinha na instrução para assistir um filmezinho em inglês que fala muito legal sobre esse metacentro aí. Aqui ele está botando todo o estado de equilíbrio do
do gelo, né, que está flutuando direitinho, é um corpo sólido que está flutuando. Então ele diz a densidade de massa do corpo é menor do que aquela do fluido. Uma madeira, um plástico ou um cubo de gelo. O peso do fluido em que foi colocado esse corpo é igual ao peso do corpo. É o que dá o equilíbrio, né? Então, todo o peso que você coloca dentro d'água, você tem uma força igual em contrário. Então, nesse navio, você vê, ó, o peso do navio aplicado ao centro de gravidade, que é aquele peso do navio, né? Ele vai atuar sobre o centro aqui, que eles chamam de buoyancy, né? Mas seria o centro de carena ou o centro de empuxo, em que ele vai ter uma força igual em sentido contrário, que ele chama de buoyancy force, que a gente chama de empuxo. Então, essas forças vão estar sempre aplicadas. Com o navio estabilizado, elas ficam contrárias uma em relação à outra. E se equilibram. Aí o navio flutua. Tá? Ali é o centro de buoyancy, de flutuação ali, de empuxo mesmo dele. Né? Então, a força de empuxo, esse FB, é igual ao peso do navio, o uísque, e fica tudo aprumado, tudo bonitinho. Está em equilíbrio nessa linha central aí. Agora, se eu aplico uma força ali, você vê que o peso do navio continua na mesma vertical amarela ali. Né? Mudou a área em contato com a água. Então, o centro de empuxo muda, ele passa para uma outra posição, que é o centro da área molhada, esse belinha, né? E com isso aí ele vai fazer um momento em relação ao centro de gravidade que vai tender a endireitar o navio. Essa força para cima pela distância e a junção dos dois é o metacenter. Olha lá. Exatamente nessa animação que dá para ver. Aí você tem o GM, que é a altura metacêntrica desse navio. Metacentric Height. Tá? Que é o BM menos BG. Tudo bem, mas então é o GM. Tá? É o GM que é a altura metacêntrica. E com esse momento feito, você faria um equilíbrio estável. Se fosse o contrário, assim, um equilíbrio estável, essa força está fazendo um momento no sentido anti-horário para reestabilizar o navio. Restoring couple, ou seja, a ajuda aqui que seria um braço de endireitamento. Né? Agora vamos ver esse é o equilíbrio estável. No equilíbrio instável tem um braço de emborcamento, em que o Bzinho ele não sairia tanto, não viria tanto para fora. Então esse navio, o Mzinho está abaixo do G, e com isso vai fazer em cima do G um momento de emborcamento. Naturalmente que é isso aí que é evitado no planejamento do navio, né, no cálculo do navio. E o pior, aquele neutro, é quando mesmo com a mudança quando o G está junto com M, né, a altura GM é praticamente zero, você inclina o navio e ele fica parado. Ele não volta mais daquela posição, só se receber uma outra força contrária. É isso que nós chamamos de equilíbrio neutro, tá? Então, nós vemos aí o equilíbrio estável, o equilíbrio instável e o equilíbrio neutro. Agora, passando para o metracentro longitudinal, é a mesma coisa, tá? Só que ao invés de ver num corte transversal, você está vendo num corte longitudinal meridional do navio. Mas os efeitos são os mesmos. Só que a altura GM, nesse caso, muda muito. É muito maior do que aquele transversal. É a única diferença. Normalmente, esse raio metacêntrico longitudinal, ele transcende, vai lá para cima até do mastro do navio. Porque a inclinação do navio nesse sentido e nesse sentido é muito pequena, né? Tá? O caturro dele é muito pequeno. Por isso que esse metacentro fica muito, muito alto, porque as duas retas aqui são quase que paralelas. Borda livre, já havíamos falado que é a distância vertical da superfície da água de um convés na fase de projeto e é definido como convés de borda livre. A maioria das vezes o convés principal, né? Nos navios mercantes, a borda livre mínima é marcada no costado para determinar a reserva de flutuabilidade necessária. A expressão borda livre sem outra qualificação refere-se sempre à borda livre mínima, que qualquer coisa é lucro. Isso é, medida a meia nau, porque é onde tem a menor altura, menor pontal, por causa do tosamento que a gente vai ver, que fala do tosamento do navio. O tosamento do navio é aquela inclinação do convés principal, aqui estou exagerando bastante, tá? Aqui a popa, blá. Então esse tosamento aqui, por isso que aqui no centro, no meio navio, a borda livre mínima é a mínima mesmo, é a menor que tem. Então, relembrando lá no item 1.56, convés de borda livre, né, que fala no capítulo 1 exatamente isso.
tá? Tem um chapeamento cujas aberturas possuem dispositivo de fechamento estanque e a partir do qual se mede a borda livre, que pode ser o convés principal ou segundo convés, dependendo do tipo de navio aí. Lá no capítulo 14, que ele faz referência também, aqui no capítulo 2, né, que não é matéria nossa, mas ele faz essa referência. E lá se define bem que borda livre, a ideia básica é estabelecer sempre uma reserva de flutuabilidade. Tá? E diz aqui, quanto mais carga for colocada a bordo, o navio mais afunda em busca de um novo equilíbrio entre o peso e o empuxo. E esse peso a bordo tem que ser tal que mantenha a reserva de flutuabilidade necessária para evitar situações perigosas aí. Ainda fala que esse Plinson, que nós vamos falar muito dele depois, quando falarmos do capítulo 1, a Norma 1, perdão, capítulo 7, nesses anos aqui, ele definiu essa marcação. Então, hoje em dia, os navios têm a marca de Plinson, que mostra que calado ele pode usar naquele mar tropical, naquele mar de inverno, naquele mar de verão, etc. Em navios mercantes, a grande diferença entre o deslocamento leve e o deslocamento de plena carga, que vai depender exatamente da área em que ele vai trabalhar para manter sempre uma reserva de flutuabilidade. Então, aqui nós vemos nesses desenhos esse disco de Plinson, tá? Que aqui é um círculo com esse horizontal, então a marca diz, a linha d'água deve ser esse Sierra Brava, que é SB e GL, é da sociedade classificadora que fez esse trabalho. Tá? Aqui, por exemplo, ó, é Lloyd's Register, tá? Que é o nome da empresa. Então depende muito da sociedade classificadora. Mas diz ó, que o navio só pode ter a linha d'água, nesse caso aqui da esquerda, aqui, ó, quando se tratar de winter, de inverno, aqui de summer, no verão, e aqui em águas tropicais ou águas tropicais de rio, né? Água doce. Então ele pode mais ainda isso aí. Então todos esses discos de Plinson, depois a gente vai falar mais lá quando falar da Norma 1, mas eles vão ver exatamente que tem essa marca, se não der outra situação, ele está sempre na marca de verão, sempre coincidindo com a marca de verão. Mas não quer dizer que o navio não possa ter um pouco mais de carga em outras situações. Tá? Então aqui nós vemos ele de novo. Ó, inverno ainda tem as mais rigorosas ainda, que é inverno no Atlântico Norte. Aí tem que ter uma reserva de flutuabilidade muito maior. Quanto mais funda tiver a linha de flutuação, né, maior a borda livre. Aqui o nível da coberta, maior a reserva de flutuabilidade. Tosamento, como já havíamos adiantado, ó, é a curvatura que apresenta o canto superior do costado, né, em sua interseção com o convés, lá no cintado do navio, né, quando projetado sobre um plano vertical longitudinal. É a altura do convés nos extremos, caso acima do pontal. Pode ter um tosamento avante e um tosamento a ré. Então ele pode medir exatamente aqui, ó, o tosamento aqui na proa, tá, quanto ele abaixa, o tosamento na popa. E podem ser, como é no caso aqui, valores diferentes. Mas essa é a inclinação do convés principal. Já o alquebramento, não, ele corresponde a uma deformidade temporária do casco, apresentando uma convexidade. Aí muda de concavidade, convexidade para cima, né? Mas também é muito teórico, né? Que você pega uma forma assim, aqui tem um lado côncavo, que é o lado convexo, né? Os dois estão apontados para cima, então, tanto faz, né? Poderia ser uma coisa ou outra. Entretanto, está lá, convexidade para cima, resultante da distribuição de peso e da curva de empuxo. Curva de empuxo é porque, você vê, se um navio... Perdão, espera aí, deixa eu pegar aqui. Um navio está assim, sobre duas ondas, né? Se ele está aqui, ele tem o maior empuxo desse lado e esse. Então, depois que ele se desloca, ele muda essa posição. Então, ele chama de curva de empuxo. Então, a cada momento, ele está tendo um esforço de alquebramento diferente, tá? No caso de deformação inversa, diz que o navio está em condição de tosamento. Então, de cara, a gente pode ver que o alquebramento, ele está dizendo que é o inverso do tosamento. O alquebramento pode ocorrer, por exemplo, quando a proa, a popa estão sobre cavados e o meio do navio está numa crista. Esse desenho aqui explica bem, é lá do capítulo 5 do nosso livro. Ó. Esse seria o alquebramento, tá? Nesse momento, porque nesse momento, digamos que houvesse uma deformidade total, o convés principal, estou exagerando, ficaria assim, e a quilha ficaria assim, né? Então, nesse caso, não é tosamento, ó, tá? Nesse caso é um alquebramento. O tosamento seria o contrário. Como a gente viu no slide anterior, é quando a concavidade do convés principal é para cima. Então, o tosamento seria o caso quando tivesse
o navio com a proa numa crista e a popa numa crista. Aqui é tosamento. Tá? Quando está ao meio do navio numa crista, é o chamado alquebramento. Então, isso é para ter uma noção. O alquebramento é um inverso do tosamento. Outro ponto, já tínhamos falado, que o adelgaçamento, né, que fica mais delgado, é o afinamento do costado do navio, quando chega lá no convés principal, ou mesmo quando chega aqui perto do bojo, tá? É a curvatura, a inclinação para dentro que tem o costado do navio, acima do val mais comprido. Que aí você vai ver no val mais comprido qual é o valor do adelgaçamento. A altura do fundo ou do pé da caverna, já tínhamos visto aqui, né? No slide anteriores aí, que é a altura que eleva o fundo do casco da quilha até o bojo. Ali é o adelgaçamento, a altura do fundo. E, por fim, aqui o alargamento, que é um pouquinho diferente do adelgaçamento, tudo porque você vê normalmente na proa, que a proa se alarga aqui, ó, tá? Então, tosamento é aquela do convés, alquebramento é aquela da quilha. Adelgaçamento é dos costados, né? Do costado de boreste e de bombordo. E alargamento, que é o contrário do adelgaçamento, ele vai alargar e normalmente é aqui na proa. Tá? Então, essa parte a gente fecha nessas definições e vamos para a próxima sessão depois aí.